Olá, queridos irmãos cósmicos, tudo bem com vocês? Queridos irmãos, eu espero que sim e tenho certeza que cada dia vocês estão melhor. Esse é o meu desejo, é tudo que eu peço ao universo para todos vocês, encarnados e desencarnados que assistem os nossos vídeos, que assistem o nosso canal. Pessoas interessadas em evoluir, somos todos nós que estamos aqui nesse canal. Nós temos, a obrigação de evoluir nessa altura do campeonato aí com a Terra. A nossa Terra está precisando muito, né, pessoal? E precisamos evoluir junto com ela. Já falei muito isso. Eu vou abrir aqui um parênteses iniciando o nosso vídeo de hoje para ler aquele relatozinho do desdobramento daquela médium, né? Que estava falando sobre a creche Jesus Nazareno, né? Porque ela ficou empolgada e falou que eu parei com a leitura e ela já estava até assim, já indo, pensando como é aqueles portões, aqueles prédios dessa creche, né? Onde estão os meninos, as crianças que morrem, né? Que desencarnam, melhor dizendo, por extrema violência, né? Se forem me perguntar de outras crianças que desencarnam por extrema violência, muitos eu não sei, tá, pessoal? Teve aquela menininha também que foi morta pela mãe, pela madrasta, né? A madrasta é uma mulher que morava maritalmente com a mãe e elas mataram a menininha, né? De pancada. É cada absurdo que a gente vê, né, pessoal? Tanta criança sofrendo, os espíritos desencarnando, e esses espíritos aí que estão desencarnando nessas situações aí, eles vão todos para essa creche. Então, abrindo aqui um parêntese e iniciando o nosso vídeo, né, eu vou ler esse texto aqui, né, que é um relato de desdobramento, para que ela não fique sem pensar, sem, imaginar. Vamos lá, pessoal, eu vou ler, depois a gente entra no nosso vídeo, né? Ela diz: a narrativa de Fabiana Donadê. Deparei-me com um portão de grades torneadas de material desconhecido por nós encarnados. Ao tocá-lo, ele se abriu e senti a vibração de extrema alegria. Sua cor e dourado suave, e tem em sua estrutura as iniciais da instituição. No alto do portão de estrutura arredondada, está em letras cursivas o nome da creche. Coração de Jesus, né? O caminho que leva à porta do prédio principal é de terra fofa, ladeado por grama de verde intenso e pequenas flores semelhantes às cravinas e os cravos que os encarnados conhecem. Nesse prédio fica a administração e o alojamento dos professores e visitantes. Olha só, engraçado, né? A gente pensa aqui, interessante. Os alojamentos dos professores e visitantes, quer dizer, ela estava como visitante, né? Ela poderia ficar ali descansando o resto, vamos dizer assim, da noite, que ela estava nesse desdobramento. Ela poderia descansar. Ou outro ser que venha, né, de outro local ali para visitar, tem esse, né? Tem esse alojamento. Interessante, né? O mundo espiritual, né? Parecido com aqui na Terra. À direita, outros 2 prédios que parecem casas de boneca. Tamanha a delicadeza da sua arquitetura. Nesses prédios situa-se o alojamento das crianças que estão mais próximas do processo da reencarnação. Então, nesse outro aqui, né, esses 2 prédios que parecem casas de boneca, né, tem o alojamento das crianças que estão mais próximas do processo da reencarnação. Nessas construções permanecem enfermeiros, professores e alguns familiares dos reencarnantes para traçar os planos da futura vida física. Vocês vejam, me perguntaram até aí num comentário sobre essa questão. Fala mais, dona Sueli, como é a questão do processo, né, da reencarnação. Como é que se faz isso no mundo espiritual? Como é todo esse processo? Vocês vejam que essas crianças aqui, que estão, né, mais próximas da reencarnação, ficam nesse alojamento separadinho, né?
dos outros, ficam separados perto dos professores, né? Dos mestres, de certo, né? E ali também tem alguns familiares. Olha só, tem alguns familiares dos reencarnantes que já estão, né, naquele propósito, daquela programação, que estão ali, né, para dar aquele apoio, né, aquela solução para alguma coisa, uma vez que esses espíritos que estão ali nessa creche Coração de Jesus, eles tiveram morte muito forte, né? A morte do corpo físico na, na anterior, né, reencarnação. Então foi por covardia dos que estão reencarnados aqui, né? Pais, mães e outros mais que estupraram, bateram, né? E assassinaram. Então todo aquele processo precisa, como nós já falamos anteriormente, né? Fazer toda uma renovação no perispírito, no corpo astral, devido às lesões sofridas. Nós já falamos isso naquele vídeo. No andar térreo do prédio principal, acontecem as aulas. Aí naquele dia, essa moça, que é a narrativa que teve desdobramento, Fabiana Donadei, hoje poderei visitar a sala do Evangelho, ela disse, tão falada pelas crianças atendidas no Arte Cura. É uma sala grande e confortável. É uma sala grande e confortável. As paredes são brancas e os detalhes do rodapé, teto, janelas e portas são de amarelo bem clarinho. Os móveis são em tamanho apropriado e em cada mesa agrupam-se 4 criancinhas, como são as creches aqui na Terra, né? As creches aqui na Terra tem aquelas mesinhas com as criancinhas, no máximo 4 também. Vocês vejam como é a semelhança, né? As cortinas parecem películas e são de um branco leitoso, com suaves cintilanças de dourado, em forma de estrelinhas. Existem 2 estantes, uma com evangelhos, como aqueles que conhecemos, e outra com evangelhos ilustrados, que para ativar o interesse dos pequeninos, tem figurinhas e figuras em movimento, à medida que as palavras são pronunciadas pelo leitor. Outros evangelhos, ao serem abertos, cantam e descrevem histórias da época de Jesus. Todas as aulas são iniciadas e encerradas com uma prece realizada pelas crianças. Olha só que interessante, né? São preces singelas e sinceras desses amigos que, em sua maioria, estão em forma infantil, pela necessidade do aprendizado, pois somente assim aceitarão todos os ensinamentos e o abrigo de um posto de socorro, uma vez que, se isso não ocorresse, estariam em zonas de extremo sofrimento. Vocês vejam que o sofrimento deles, pela morte do jeito que foi tão grande, que eles continuaram, né, pelo amor dos amigos espirituais e de Deus, Jesus, e das falanges de luz, eles se mantiveram em formas infantis para poderem estar lá. Que se não fosse desta forma, diz os mentores, né, aqui, eles estariam em zonas de extremo sofrimento. Se eles já estivessem, né, com aquela forma da anterior reencarnação, né? Porque a anterior da anterior, eles eram em forma adulta. Esses que eles se foram, foi em forma infantil. Vocês estão compreendendo? Então, elas fazem parte, né? Aqui continua, o piso do prédio é branco. Em alguns lugares as lajotas são de cores diferentes e formam frases como a da entrada, onde se lê: aqui reina o amor. Vocês vejam que coisa mais linda, né? Que coisa mais linda isso aqui. Então eu li para a menina e outros mais que estavam querendo ouvir, né, a narrativa correta dos prédios, como é lá e tudo mais. Teve até uma moça que me perguntou aí, na questão sobre o menino João Hélio, né, que foi arrastado. E eu falei que ele foi, né, um soldado romano daquela época, que ele era obrigado, né, a cumprir ordens e que
prendia os cristãos, né, naquelas carruagens e saía, né, arrastando e matando os cristãos ali. Aí ela falou, mas não tinha outro meio, tá? Aí um comentário desses aí para você ler. Vocês quem pode ler aí. Mas não tinha uma forma dele desencarnar adulta, né? Ele teria que realmente ter ido como criança, ela até me perguntou isso. A gente não sabe quais são os desígnios da espiritualidade, né? A gente não sabe o processo dessas fases, né? Que o mundo espiritual coloca nos programas espirituais, porque, de certo, ali ele resgatou aquilo desse passado bem antigo, né? Da época dos romanos, que é a época anterior e um pouquinho após Jesus, né? A passagem de Jesus aqui pela Terra. Então a gente nunca sabe qual é o propósito e essas programações, né? Para que uns desencarnem de uma forma e outros de outra forma, né? Como essas 3 crianças aí que eu já falo desde que eles sumiram, em 27 de dezembro, se não me falha a memória, já vai fazer 1 ano que esses meninos de Belford Roxo, né, os 3 meninos sumiram. Eles já foram designados para estarem naquelas comunidades de pessoas não muito boas, né, pessoal? De meliantes e tal. E houve esse processo aí. Se forem me perguntar onde eles estão, eu não sei ainda, né? Eu não sei ainda se eles estão nessas colônias de criança, que são os pontos de socorro, né? Na verdade, espirituais, para espíritos em formas infantis, né? Porque era de 9 anos, 10 anos e 11 anos, se não me falha a memória, tá? Mas eles desencarnaram em forma infantil. Eu creio que eles estão, né, em um processo de realmente terem sido socorridos, de uma forma ou de outra, mas não sei aonde estão. Tem muita criança que eu não tenho como, né, pessoal, ficar sabendo, ficar indo lá, perguntando para os mentores, aquela coisa toda, porque quando os mentores querem, eles nos avisam das coisas, né? Eles mudam os temas dos meus vídeos, né, aqui, eles mudam tudo. Às vezes, como eu já falei para vocês, eu estou para fazer um vídeo, mas na hora eles mandam fazer outro, né? E muita coisa que eu falo são os mentores que me passam, né? Eu ouço, né? Tenho contato, assimilo, absorvo aquela informação ou aquelas informações, edito, né? Saio editando, escrevendo o que eles estão me passando, e daí então eu tenho, né, o aval, vamos dizer assim, deles, né? Me falarem se eu posso fazer aquele vídeo, porque às vezes eu quero fazer um vídeo e eles vêm e falam outro. Eu já contei essas histórias aqui para vocês, né? Então, outra resposta também que eu queria dar a vocês, que está muito ainda quentinha, é nessa questão do último vídeo que eu fiz, na questão das mesas radiônicas, né? Aí surgiram algumas dúvidas, né? E teve uma menina que até me falou, se não me engano, Fernanda, se não me engano, ela falou com extrema sensibilidade, né, e tato para lidar comigo, né? Sobre a questão como eu sei que o meu trabalho é um trabalho, né, vamos dizer assim, direcionado na certeza do que eu estou fazendo, né? Ela quis dizer, como eu sei que o meu trabalho é um trabalho específico e correto, e de outros não. Aí eu expliquei, tá lá o comentário, tá? Que eu coloquei a resposta para ela. Coloquei. Então é assim, pessoal, daquela forma que eu comentei ali. Os mentores, devido à minha experiência, vamos dizer assim, secular, tá? Não é de décadas, né, pessoal? A minha experiência, ela é secular. Ela vem de outras vidas, né? Ela vem de Atlantis, ela vem dos queridos irmãos que já voltaram para os planos lá do sistema de Capela, né? Do Egito, civilização maravilhosa, de sabedoria do Egito. Foi lá que eu aprendi muita coisa com os sacerdotes e tudo mais, que eu era auxiliar dos sacerdotes. E então, aqueles irmãos, né, cósmicos ali já voltaram, tá, para o sistema, né, um dos orbes do sistema de Capela.
já voltaram, já cumpriram aquela missão, que não há quem possa negar aqui que a civilização egípcia é uma coisa estupenda, né? É uma coisa maravilhosa, eu creio que é a melhor e a mais linda civilização que já passou aqui pelo nosso planeta. E alguns missionários ainda, não todos, mas todo aquele povo do Egito, né, ele já voltou para o sistema de capela lá. Já voltou. Eles vieram fazer um progresso aqui e já voltaram. Alguns ainda estão em missões por aqui. Via de regra, alguns ainda reencarnam. Não só do sistema de capela, mas de outros sistemas. Ainda eles reencarnam aqui na Terra. Mas foi, de certo, no meu entender, a maior civilização que já passou aqui pelo planeta, pelo nosso planeta Terra. Essa questão aí dos judeus, dos hebreus, eles foram expulsos, tá? De um orbe de sírios, eles foram expulsos também, e na época eles vieram também para cá, não foram bem direcionados naquela época por Davi, né? Por Moisés, melhor dizendo. Não foram bem direcionados porque Moisés sabia muita coisa. Foi criado dentro da civilização egípcia, mas ele não passou corretamente, né, os fatos para a civilização os judeus, né, os hebreus, melhor dizendo. Ele não passou corretamente. Ele sabia, né, eu já fiz vídeo falando sobre essa questão, ele sabia que o rio, que era um rio, na verdade não era o Mar Vermelho, não era o mar, era um rio, era um afluente do Rio Nilo, né, um afluente. Ele baixava em certas épocas porque ele andava, eu já contei isso em vídeo, né, pessoal? Ele andava com os sacerdotes, né? Então ele ia para lá, ele via que em certas épocas a água baixava, que tem um vento lá que dá de épocas em épocas, e os demais eram acompanhados por ele porque ele prometeu a salvação. Mas ele ensinou muita coisa errada, depois a gente fala daqui. Moisés ensinou muita coisa errada. A verdade é essa. Entenderam, pessoal? Então é isso que eu tinha para dizer para vocês, nessas questões aí, dessas dúvidas da mesa radiônica, né? Ficou bem claro aqui, as pessoas entenderam perfeitamente o que eu quis dizer do vídeo da mesa radiônica, né? Porque são explicações, autorizações e orientações dos mentores espirituais, não são minhas. Ou seja, a mesa radiônica, quem quiser bota alguma coisa naquela mesa, né? Coloca o desenho que quer, né? Tem que ter um objetivo final, né? Tem que ter princípio, meio e fim, né? Melhor dizendo. Vamos dizer assim, no sistema da operação da mesa radiônica, né? Se não for médium, não pode fazer mesa radiônica. Se não for radiestesista, não pode fazer mesa radiônica. Foi bem explicado isso. Não é que a mesa radiônica ela não exista por si só. É que o operador precisa ser um médium capacitado, precisa ser um radiestesista capacitado. Porque a radiestesia é a ciência de comprovação, né? É uma ciência de diagnóstico, né? É uma ciência para te mostrar aquilo. E a radiônica é a ciência do tratamento. Então, às vezes, os gráficos se confundem. A pessoa tem que saber muito bem qual o gráfico que possa estar tendo capacidade para usar. Teve até um outro menino também, acho que Fernando Nogueira, se não me engano, ele falou no comentário aí, podem olhar. Ele falou, então, realmente tem gente, né, que se tomar um passe, entra na loucura. Se tomar um chá de ayahuasca, Santo Daime, não sai nunca mais da loucura. Isso ele está certo de ter falado ali, né? Então ele já se posicionou, ele já raciocinou. O Fernando Nogueira, se não me falha a memória, é Fernando Nogueira o nome dele, ele já teve, né? Ele já teve a capacidade de sentir, né? O menino lá também do Rio Grande do Sul, né?
que está sempre conosco, ele falou que nunca viu gente para chegar aqui e falar sobre esse assunto, como eu cheguei e falei, né? Que não há karma realmente para ser resolvido, karma para ser resolvido, se você usar ali uma questão de segundos, você acaba com karma, né? Isso não tem condições de existir. E quem está lutando para passar por cima disso tudo, né? Está tendo trabalho, está tendo que ter conhecimento, estudar, pesquisar, né? Perdoar. Está tendo que passar por isso tudo. E o outro vem em questões de alguns segundos, acaba com aquele karma. Né? É o Mário Petrucci, me lembro dele agora. Mário Petrucci. Não tem condição. O Mário Petrucci falou muito bem. E o Fernando Nogueira e outros mais aí falaram muito bem. Quer dizer que até um médium, para dar um passe em alguém, ele tem que ter capacidade. Porque a gente não sabe. São os mentores que dão um passe? São. Nós já falamos sobre isso aqui. Os mentores vêm e dão um passe através do canal que é o médium. Não é isso? Só que o médium, às vezes, já vimos em várias situações, em várias literaturas espíritas, principalmente do André Luiz, né? Do mentor André Luiz, psicografias de Chico Xavier, a gente já sentiu e já viu que o médium, às vezes, não está capacitado. André Luiz já deu vários exemplos, né? Que as pessoas não estão capacitadas para estar aprendendo uma psicografia na mesa lá do Centro Espírita, não estão com capacidade emocional, psíquica para estar dando passe em alguém. Isso eu não digo só do passe espírita não, pessoal. Eu falo também de reiki, eu falo de jorei, eu falo de todos que dão, né, imposição de mãos. Tá? Às vezes a pessoa não está equilibrada o suficiente para fazer um trabalho desse, que é um trabalho perigoso. Às vezes você está lidando com o seu... você já está num certo umbral, vamos dizer assim. E você ainda entra no umbral daquela pessoa, porque só vai para centro espírita tomar passe, não é? Só vai pedir jorei na messiânica. Só vai chamar um reikiano para aplicar um reiki ou outras coisas mais. Quem está precisando de alguma forma de uma parte espiritual, de uma parte emocional, psíquica, não está dormindo, não sabe o que tem, está perfeitamente desequilibrado, acorda no meio da noite, no meio da madrugada, passando mal. Então, pessoas que estão desequilibradas é que vão pedir, né? Que vão atrás desse processo aí de trabalho, desses tipos de trabalho. Então, o médium ele tem que estar mesmo muito coerente com aquilo tudo. Então, é uma vasta literatura espírita que tem, principalmente nas obras de André Luiz, que a gente vê quando André Luiz ainda estava, né, com os auxiliares lá que vinham ajudá-lo, os mentores que levavam ele para visitar as casas espíritas, né, nas sessões, e ele faz todo aquele relato, né, de pessoas que não estão ainda, né, capacitadas, né. Então, os mentores espirituais, eles é que vêm dar os passes, vamos dizer assim. Por um acaso, abrindo parênteses aqui, pessoal, estou dando até passe aqui em várias pessoas que estão me pedindo, mas tem que marcar a hora, tá, pessoal? Estou dando passe à distância, mas tem que falar o trabalho, o propósito que é, o que está sentindo, para poder a gente fazer, tá? Aqui, André Luiz fala o seguinte, né? Sobre as questões dos mentores espirituais entre um e outro. As habilidades e conquistas específicas dos mentores espirituais variam muito de espírito para espírito. Porém, há uma unanimidade. Não existe mentor espiritual que não trabalhe muito e não existe evolução sem trabalho. Tal inferência remete-nos à frase que André Luiz utiliza para representar toda a obra Nosso Lar, a qual se encontra exarada na folha de rosto do referido livro. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece, o que é uma espécie de paráfrase do conhecido ensino oriental. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece.
Vale lembrar-se que no livro dos Espíritos, trabalho é toda ocupação útil. Está isso em nosso lar. Trabalho é toda ocupação útil. Tudo bem. Mas daí nós vamos precisar dos mentores. Inclusive nas mesas radiônicas, o que eu quis dizer no vídeo das mesas radiônicas, né, é o seguinte, é que não existe operador de mesa radiônica que não seja médium e que não seja radiestesista. Porque a mesa radiônica, ela é radiestesia, radiônica e mediunidade, e espiritualidade avançada. Porque os mentores é que vão direcionar o resultado final. Até me perguntaram de mesa quantiônica. Para mim é tudo, né, pessoal? Para mim é tudo também modismo. Tudo isso que vocês estão me perguntando, no meu entender, em toda a minha experiência de décadas com espiritualidade, de centenas de anos até com a espiritualidade, como eu falei, para mim é tudo modismo, né? Aderidos a, vamos dizer assim, as fases da nova era, né? Então eles querem pintar a nova era com muitas coisas, né? Eles querem pintar a nova era aí com várias coisas que, na minha opinião, são inúteis, tá? Porque vocês podem estar vendo aí pelos comentários no vídeo da mesa radiônica. Não sou eu que estou falando, são os comentários que estão aí das pessoas. Vocês entrem no comentário no canal dessas pessoas aí, ou coloquem uma perguntinha ali para essas pessoas, que essas pessoas já estão sendo bem claras ali, né? E tem outras mais que estão se comunicando comigo em WhatsApp, que não quiseram estar aí, estão se comunicando comigo em WhatsApp. Perguntando também de constelação familiar, que não houve progresso algum nessa questão da família dela, da família deles, não houve nada, mudança alguma, tá? E essas pessoas, elas têm fé, tá? Elas têm fé. Só abrindo um parênteses aqui para vocês entenderem. Essas pessoas que eu estou falando isso, elas têm fé. Tá? Elas não iam procurar, não é procurar, né? O meu medo é esse, que as pessoas estão procurando, né? Vamos dizer assim, algo que facilite a vida, né? Algo que tire o peso das suas costas, né? Algo que tire os seus karmas, os seus sofrimentos. Tirando os karmas, estão tirando os sofrimentos. Eu penso que é desta forma. Por isso, assim, não é, né? Coitada das pessoas, de julgamento que as pessoas vão atrás disso. Elas correm atrás de uma solução, né? Por saúde, por parte financeira, por relacionamento, por emprego, por relacionamento amoroso, relacionamento familiar, tudo. Tudo que envolve a vida de um ser reencarnado aqui na Terra. Todos nós passamos por momentos atribulados. Todos nós, não é? Então, mas tem pessoas que não têm a capacidade ainda, a paciência de passar por esses momentos. Então as pessoas recorrem, né, a esse tipo de coisa. Então, aí a internet está lotada, como os meninos falaram aí, né? Os nossos comentaristas aí, 70 e tantos comentários, a grande maioria falando sobre isso, né? Gente que não tem capacidade, colocando as pessoas em risco, porque é o que eu acredito, tá? Podem jogar a pessoa aí num buraco e a pessoa custar sair, se conseguir sair, né? Porque eu tenho muitos clientes, né? Muitos até já se curaram, já acabaram o tratamento, mas muitos, né? Muitos não conseguiram, né, sair, aí recorrem a mim. Aí quando eles estão na pior, recorrem a dona Sueli. Vocês estão compreendendo? Então dá vontade de falar isso para eles. Antes estavam lá, constelação familiar, mesa quântica, mesa radiônica, mesa cristal, mesa de não sei o quê, bota o que quer ali, mas não tem capacidade nem para eles de resolverem seus problemas, dizem os mentores. Não é? Então, quando os mentores me falam isso, que eu edito e falo aqui, as pessoas acham que eu estou mentindo, né? Então, mas com Deus não se brinca. Isso aí é uma brincadeira e tanto com Deus. Você pegar, pendular o nome da pessoa,
pendurar os dados das pessoas, né? E fazerem essas coisas, com os nomes das pessoas assim. Vocês estão compreendendo, pessoal? Olha só. Só que tem alguma coisa que André Luiz fala em Nosso Lar, em Os Mensageiros, fala nos Domínios da Mediunidade e fala E a Vida Continua. Ele fala em todos esses livros aqui. Ele fala o seguinte: não conseguimos fingir evolução espiritual quando estivermos na erraticidade, ou seja, quando estivermos desencarnados, pois nossos pensamentos são detectados com facilidade pelos mentores espirituais. Várias vezes André Luiz pensa em enunciar uma interrogação e os mentores respondem sem que ele pronuncie quaisquer palavras, evidenciando que eles liam os pensamentos de André com muita facilidade. Ademais, a vibração espiritual emitida pelo indivíduo em desequilíbrio espiritual é facilmente detectada por espíritos que estiverem um pouco mais equilibrados. Vocês imaginam os mentores. Então não adianta fingir evolução espiritual. Essas pessoas que fazem mesa quântica, mesa radiônica, né? Eles podem estar tentando enganar aqui, né? Mas quando desencarnarem, eles não vão conseguir enganar os mentores espirituais. Nós vamos estar nus. Eu já falei isso em outros vídeos, né? Por quê? Porque os mentores, você não vamos precisar abrir a boca, porque conforme ainda, né, eu lido com os mentores e eu não preciso abrir a boca. Já vai a resposta, só no meu pensamento eles já dão a resposta. Vocês estão compreendendo? Então é a mesma forma, né? É por telepatia. E mesmo, olha só, é uma facilidade muito grande que os mentores espirituais têm. Então, e o André Luiz, muitas vezes ele pensava em enunciar uma pergunta e os mentores já respondiam sem que ele abrisse a boca para nada. Ele não precisava abrir a boca, os mentores já respondiam, né? Era uma evidência que os mentores estavam lendo os pensamentos dele. E é assim que acontece. Então, se acontece comigo, não vai acontecer com o André Luiz, né? Com esses mentores. Acontece comigo, pessoal, não vai acontecer com os mentores? Com certeza que sim, não é isso? Então, vocês vejam que a vibração espiritual, que não precisa abrir a boca, né? A vibração espiritual emitida pela pessoa, né? Já demonstra se a pessoa é equilibrada ou não é equilibrada. Vocês estão compreendendo? Então não precisa perguntar nada para os mentores. Os mentores já sabem de tudo, né? Então os espíritos, eles detectam com facilidade. Todos esse assunto aqui, desse estudo, está em Nosso Lar. Vou repetir. Está em Os Mensageiros, obras de André Luiz, pessoal. Nos Domínios da Mediunidade e em A Vida Continua, né? E vocês estão compreendendo? Então, para frente, a gente lê mais instruções de André Luiz. Se vocês quiserem, vocês podem baixar esse livro, porque tem aí na internet, site que baixa gratuito esses livros aqui. Vocês baixam e vão lendo, ou então baixa e imprime, manda imprimir, encaderna, fica bonitinho para vocês ficarem estudando, porque o nosso canal é um canal de estudo, é um canal de abrir a mente. Nós estamos vivendo em plena transição planetária. Com muita força, a Terra está aí botando para fora todos os deslizes. Quem não tiver a vibração eletromagnética do planeta terá que sair fora, né? Como já foi explicado em vários episódios aqui. Então nós temos que estar, né, com a vibração parecida, ao menos parecida com a do planeta Terra. Amor à natureza, amor de uma forma geral, né, pessoal? Amor aos animais, amor a tudo, que Deus está em tudo. Os mentores estão ao nosso lado. Não pense que você está sozinho. Por mais que você esteja pensando que está desamparado, necessitado, triste, aborrecido, alguma coisa não deu certo, alguma coisa está para ser resolvido, uma resolução que você esperava não veio, né? Tudo isso a espiritualidade amiga sabe. Basta você se conectar com eles. Eu já expliquei como é que faz isso. A gente se conecta. Converse com os mentores à noite. Vá para algum cantinho, converse em qualquer lugar do dia mesmo. Converse com os mentores. Converse com o Dr. Bezerra de Menezes, com o Dr. André Luiz.
com outros amigos espirituais, outras falanges, quem gosta de santos, né? Quem gosta de anjos, né? Conecte-se com um deles, né? Eu me conecto muito com o doutor Bezerra de Menezes, com o doutor André Luiz, com os espíritos das falanges, que estão mais, né, atuantes na minha vida aqui, né, na minha rotina de trabalho, vamos dizer assim, aqui com as pessoas, que eu peço muito, né, pessoal? Eu peço muito para as pessoas, peço demais, peço a todos vocês, peço por todos vocês, na melhor dizendo, né? Então, na medida do possível, eu tenho certeza que vocês vão evoluindo, porque sempre tem gente aqui me dizendo que melhorou muito, porque vê meus vídeos, que me ama, que me adora, que adora meus vídeos, que se sente bem. Tudo isso para mim já é um prêmio, pessoal. É um prêmio às pessoas que falam isso. Eu me sinto agraciada pela espiritualidade. Vocês veem que vira e mexe, né? Os espíritos, né? Os mensageiros vêm, passam aqui nos nossos vídeos. É porque o nosso trabalho está sendo desempenhado com clareza, né? Não é com desinformação, é com clareza. Nós estamos abrindo a vista de você, o olho de vocês. Então, tudo isso aí que está, esses modismos da nova era aí, que estão inventando para a nova era, eu não creio, né? Como eu já falei, eu não creio. Eu já falei também em vídeo que quando eu não conhecia, eu sempre tive, né? Já era inata a minha radiestesia, né? Mas quando eu passei a conhecer realmente a fundo a radiestesia, porque eu sou autodidata, na questão da radiestesia e da radiônica, sou autodidata aqui, né, pessoal? Porque não tive professor que me ensinasse aqui. Eu tenho os mentores espirituais, isso que eu quero dizer. Eu era uma cega, eu me sentia, agora eu estou vendo a diferença. Como eu era uma cega no passado, eu era uma cega. Teve um momento que os mentores disseram, não, ela precisa evoluir ajudando alguém com a radiestesia, com a espiritualidade. Então, porque eu vejo espíritos desde criança, de criancinha. Eu já contei essa história aqui para vocês, né, pessoal? Para mim era muito natural, porque eles passavam por mim no quintal, né? Quando eu era pequena, passavam pela casa, pelas paredes e tudo mais. Espíritos que não estavam fazendo mal ali, só eu simplesmente olhava para o mundo, né, físico e via o mundo espiritual. Era só o que acontecia comigo. Mas na verdade é isso, pessoal. Então vamos lá, pessoal. Vamos crer na espiritualidade. Peçam e tenham coragem de pedir. Só o coração de vocês pode pedir, de fato, e abrir para o mundo espiritual. Ok? Obrigado a todos que estão comentando. Estamos na época aí, né, do Natal que eu não celebro. Vocês sabem que eu não celebro data alguma. Vocês sabem disso, que eu já expliquei porquê, né? Há muitos vídeos eu já expliquei que eu não celebro data alguma. Para mim são todos manipulação, é tudo manipulação. Mas como a gente ajuda pessoas, a gente ajuda instituições, a gente ajuda animais, eu ia pedir para vocês aqui, abrir um parênteses, e colocar uma doação, né? Colocar uma doaçãozinha, pode ser o que for, pessoal. Aí nessa conta que está aí no Mostrar Mais, para a nossa doação, que está muito fraco esse ano, porque o pessoal ficou ruim, né, por causa da pandemia e tudo mais, o pessoal ficou ruim de dinheiro. Mas vamos lá, pessoal. Às vezes vocês colocando, né, aqui eu não estou falando que nem pastor da Igreja Universal, não. Mas às vezes você colocando um pouquinho de coração, aquilo vem, pessoal, em triplo para vocês. Com certeza virá em triplo. Isso aí eu tenho certeza, tá? Isso aí é uma ordem dos espíritos. Isso vem com certeza de volta para nós, tá bom? Fiquem com Deus, pessoal. Namastê para todos. Obrigada a todos que estão comentando. Obrigada a todos que estão assistindo o nosso canal, assistindo nossos vídeos. Eu agradeço a todos, de coração. Eu amo a todos vocês, tenho vocês dentro do meu coração. Estamos ainda colocando os nomes, né, nomes de quem não colocou ainda, né, como eu sempre aviso, para a gente fazer esse processo das orações aí do final de ano, que para mim não existe, né, para mim é tudo linear. Para mim não existe Natal, Ano Novo, Carnaval, nada disso, não existe Páscoa, nada. Para mim é tudo linear, né, tudo linear. E então a gente vai prosseguindo no dia a dia, assim, mas com tudo linear. Não sei se está dando para vocês entenderem, tá? Eu não compro presente para ninguém, não quero que ninguém me dê presente, porque para mim isso aí
é uma questão de manipulação, né? Que algum dia eu conto para vocês o que eu acho disso tudo, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima. Namastê para todos, paz, saúde, proteção divina, é o que eu peço, amparo e tudo mais de bom que possa existir no universo para cada um de vocês e para nós todos. Fiquem com Deus, pessoal.